No programa Manhã da Mais, consultório médico. Então, quando o WhatsApp, Facebook e Instagram caíram, né, ficaram fora do ar por mais de 7 horas, né, globalmente. Ninguém conseguia acessar nada, mandar mensagem, postar foto, olhar o chat, carregar novos posts. E por volta ali das 19 horas da noite de segunda-feira, no início aí do mês, Facebook e Instagram voltaram a dar sinal de vida, mas continuaram com erros, o que irritou também muita gente, né? E sobre esse assunto, né? Sobre essa dependência das redes sociais. É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui ao vivo com a psicóloga Mariana Bassan, que veio gentilmente aos estúdios da Rádio Mais aqui conversar conosco sobre isso, sobre essa dependência das redes sociais. Muito bom dia, Mariana Bassan. É sempre um prazer te receber aqui. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, sempre é uma alegria estar por aqui com vocês mais uma vez. E aproveito então, Mariana, para já perguntar como é que as redes sociais elas acabam afetando a vida das pessoas? Então, Bruna, como que a gente pode explicar assim de uma forma bem didática? É que no nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM, a compulsão pelo uso da internet, ela está classificada junto com todas as outras compulsões. Compulsão por droga, por álcool, vamos pensar assim nas mais conhecidas, né? Álcool, drogas, a própria alimentação, os episódios de compulsão alimentar, sexo, jogos. Então, agora na última atualização, que é o DSM-5, né? O uso da internet, como é algo muito atual, muito contemporâneo, ele funciona da mesma forma que os outros mecanismos de compulsão e dependência. Poxa, interessante, porque normalmente a gente pensa, não, isso não é dependência, não, eu só estou respondendo uma mensagem, só estou olhando, só estou postando. Mas, Mariana, a partir de que momento, então, isso se torna uma dependência, que a gente consegue olhar para a pessoa e falar, gente, ela não sai ali do Instagram, não sai do Face? Veja, nós temos um fenômeno que eu acho que é importante a gente falar, que em algum nível, eu não vou dizer que todos, porque até agora mesmo nós estávamos falando aqui com o Álvaro e ele mesmo não se percebe assim tão dependente, né? Mas uma boa parte de nós hoje, em algum nível, nós temos essa dependência e muitas vezes sem perceber muito bem que isso é uma dependência. Mas a gente, enfim, quantas vezes você vai ver a hora ali no celular e você fica 10 minutos e esquece de ver a hora, né? Como que isso funciona, né, Bruna? Na verdade, a todo momento a gente procura formas de escapar um pouquinho da vida, né? Porque a realidade para todos nós, independente da nossa individualidade, o que a gente vive, sempre tem uma dosezinha, vamos pensar, de dureza, né? Das coisas que a gente não tem como escapar de lidar com a vida. E aí, nós procuramos por picos de dopamina. É isso, né? Que é o neurotransmissor que gera uma dose maior de prazer. É o que o álcool faz, é o que a droga faz, é o que o sexo faz, os jogos. Então, eles fazem picos de dopamina. E o celular está aqui na nossa mão, está no bolso, a gente leva para o trabalho, para o banheiro, para a viagem, para a mesa, né? A gente faz refeição com o celular do lado, olhando. Então, sem perceber a todo momento, esse é um mecanismo que a gente faz para escapar um pouquinho da nossa realidade, né? E a gente acaba usando ele para se aliviar. Essa é a palavra que eu acho que mais define o que a gente pode entender do nosso objetivo com o uso do celular. E aí, para a gente realmente definir que a pessoa está tendo um impacto, ela é dependente, como que a gente pode avaliar isso? O impacto que ela está tendo na vida dela por conta do uso da internet, né? Então, vamos pensar assim, a pessoa perde um pouco o rendimento no trabalho, perde a capacidade de se relacionar, não perde, mas parcialmente, já não tem mais tanto prazer em se relacionar
com as pessoas presencialmente, ou as próprias pessoas que se relacionam com ela começam a sinalizar, né? Pô, mas não tem como conversar com você, você já deve ter presenciado algo nesse sentido. Não tem como, você só fica no celular. E isso começa a ser muito crônico e muito recorrente. Para os adolescentes, é importante a gente abrir um parênteses e falar que eles já nasceram, né, e já são dessa geração totalmente tecnológica e eletrônica, então eles funcionam de uma outra forma e eles têm uma tendência muito maior, as estatísticas, enfim, falam sobre isso, que os adolescentes têm, né, uma tendência muito maior, um número muito maior de adolescentes dependentes já da internet, porque acabam realmente se isolando, no caso deles, do mundo, para ficar só vivendo o mundo virtual e o mundo da internet. Então, por isso, no caso das crianças, é necessário esse brincar fora das telas para evitar essa dependência? Sem dúvida. E aí entra o papel dos pais com os limites, né, que precisam ser muito claros. Então, entender que a criança não consegue se colocar um limite sozinho. Vamos combinar que nós adultos, muitas vezes, também não, né? Eu mesmo, quando vejo, tem horas ali que extrapolo o meu tempo de internet muito. Então, se nós adultos já temos essa dificuldade de nos colocar limite, as crianças precisam de um cuidador, seja mãe, pai, tio, avô, professor, quem estiver sendo responsável naquele momento pela criança, sinalizar que ela precisa ter um tempo para usar o celular, porque eu penso também que é importante que eles saibam, a geração é essa, a gente depende para estudar, enfim, para fazer tantas coisas, eles precisam saber, mas esse adulto precisa direcionar qual é o tempo de celular e qual é o tempo de brincar, fazer qualquer outra coisa que seja, ficar naquele mundo do tédio, que às vezes as crianças falam, né? Nossa, que tédio, não tenho nada para fazer. Que bom que você não tem nada para fazer, porque na vida também engloba em algum momento a gente sentir tédio e não ter nada para fazer. E é saudável, né? Nós não precisamos estar a todo momento com a mente ocupada. Tá? Então é interessante, além desse limite, até mesmo então incentivar essa criança com outras brincadeiras lúdicas ali, para que ela não tenha essa dependência ali dessa internet, desse celular, de um tablet. Isso, então também lembrar de ter, né, brinquedos, objetos, desenho, coisas disponíveis, porque é muito mais fácil hoje, eu penso também para os pais, né, Bruna, porque as crianças gostam do celular e, enfim, quando uma criança está no sofá com o celular, ela não incomoda quem está cuidando. Então, para os pais, acaba sendo muito confortável, porque à medida que a criança larga o celular, ela faz mais barulho, ela bagunça mais, ela tira o brinquedo do lugar, né? Mas o papel dos pais, aí, ou de quem cuida, é muito importante para isso que você falou. Incentive que ela realmente faça outras coisas, outros tipos de brincadeira. Pensando nisso, nós hoje também temos um fenômeno que, se nós formos comparar com outras gerações, nós fomos uma geração de mais convivência com outras crianças. Irmãos, primos, vizinhos. Hoje nós vemos muitas crianças, filhos únicos, convivendo muito sozinhos, sem outras crianças, o que também acaba acarretando maior ainda tempo e dependência do celular, da internet. E aí entra mais uma vez quem? Mãe e pai, podendo estimular, e muitas vezes entra como o papel até ali de um irmão, né, de um amiguinho próximo, de fazer companhia e poder brincar um pouco mais, para poder envolver essa criança nessa brincadeira. Que num primeiro momento a criança também não sabe brincar sozinha, criança muito pequena, né? Então ela também vai precisar desse adulto para ajudá-la a não ficar tanto tempo na internet, no celular. E agora falando desse adulto, né? Nós falamos aqui que as crianças precisam de um limite ali nas redes sociais e é o adulto que põe. E o adulto, ele também precisa de um limite dessas redes sociais, da internet, tablet, celular, televisão, série e tudo mais? Sem dúvida, né, Bruna? Mas aí é esperado que nós, adultos, já tenhamos isso estabelecido. É esperado que nós tenhamos isso estabelecido, o que não significa que nós temos, mas nós precisamos sim, né, ter esse limite por conta de todos os outros motivos das crianças e dos adolescentes.
né? Porque podemos sim estar dependentes, porque podemos sim estar nos isolando, perdendo a produtividade no trabalho e perdendo essa capacidade até que algumas pessoas em quadros mais avançados têm de se relacionar com o mundo real, né? Perder a habilidade social de se relacionar, que esse é um estágio mais avançado, né? Então a pessoa acaba realmente saindo do mundo real. Hoje também tem esses jogos, né, que simulam muito uma vida real, mais virtual. Então tudo isso colabora muito e é o adulto, meu próprio adulto, sua própria adulta, que precisa colocar esse limite. E identificado, Mariana, essa dependência, né? Estou dependente das redes sociais. O que devo fazer? Procurar tratamento psicológico, sem dúvida nenhuma, né? Então, procurar um profissional capacitado que possa fazer essa avaliação, que possa fazer esse acompanhamento, um psicólogo ou um médico psiquiatra que possa fechar esse diagnóstico, avaliar, né, da necessidade de um tratamento, mas como todas as outras compulsões, o que nós precisamos entender é que essa pessoa provavelmente ela não vai conseguir sair dessa, como dizem assim numa linguagem mais popular, sair dessa sem um tratamento especializado, né? Porque aí o cérebro dela já está funcionando com esse mecanismo que nós falamos de recompensa, né? O mecanismo de recompensa, então o cérebro ele já está ali esperando a recompensa da internet vir para que ela consiga funcionar por mais algumas horas. Então, sem um tratamento e um acompanhamento médico especializado, essa pessoa provavelmente não consegue sair desse quadro sozinha. E além do psicológico, o corpo físico também sofre com essa dependência? Sim. Agora eu não tenho muitas informações muito técnicas aqui agora, mas eu penso que sim, porque muitas vezes a pessoa ela vai acabar ficando mais sedentária, né? Vai passar mais horas sentadas. Os adolescentes têm isso muito, né? Que já começam a desenvolver escolioses, dor lombar, aí com 15, 16 anos já começam a apresentar sintomas que é para a idade adulta, para a idade mais madura, vamos pensar assim. Uhum. E a pessoa dependente da rede social, ela é uma pessoa, então, que tem dificuldades ali de se relacionar com as pessoas, né? A minha curiosidade é como é que a psicologia ajuda essa pessoa nessa conversa com outras pessoas? Como é que é essa ajuda que é feita? Nós temos uma palavra técnica que a gente chama que é a dessensibilização, né? Então, o que é a dessensibilização? É tirar a intensidade desse sentimento que a pessoa vive, que é uma aversão ao relacionamento social, né? Então, em passos gradativos, a pessoa ela vai desenvolvendo recursos para pequenos primeiros contatos. Então, o profissional vai avaliando junto com ela quais podem ser primeiros possíveis passos bem pequenos, para que não sejam passos grandes e a pessoa se frustre. Então, vamos pensar num exemplo bem pequeno. Olha, hoje você precisa ir na padaria e, além de pedir o pão, você vai dizer oi, tudo bem para a atendente, vai dar um sorriso, vai tentar fazer um contato social além de pedir o pão, né? Ok, como é que foi? Deu certo? Foi bacana, né? Então, que tal agora você mandar uma mensagem e tentar marcar um encontro com uma amiga, com um amigo que você não vê mais tempo, uma pessoa que você já confia, porque isso é importante. A pessoa precisa se sentir segura, né, nesse mundo real. Então, nós não vamos também empurrar essa pessoa, vamos dizer assim, na cova dos leões. Então, empurrar ela para um desafio onde ela realmente passe por situações constrangedoras, que ela não consiga lidar, que ela se sinta rejeitada num primeiro momento. Então, direcioná-la para um ambiente seguro, né? E à medida que ela vá dando esses passos e ganhando confiança, cada vez mais ela vai se sentindo capaz de ir ampliando essa rede social e os contatos sociais e de relacionamento também, muitas vezes mais íntimos, né? Sozinha. E a doutora acha que a pandemia que aconteceu agora, 2020, segue aqui 2021,
ela agravou esses casos de dependência das redes sociais? Ela agravou, mas não tem como nós não falarmos que ela teve aí um lado positivo, que acabou possibilitando que nós continuássemos poder vivendo, se relacionando, nos aniversários no Zoom, nas pequenas comemorações de aniversário, que acabou aproximando. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, para quem já tinha, eu penso que para quem já tinha um quadro estabelecido ou uma tendência a ter uma dependência virtual, a pandemia realmente acabou sendo aí a cereja do bolo para que essa dependência se concretizasse. Uhum. E durante a pandemia, até mesmo as crianças, elas começaram com aulas online e agora elas estão voltando, né, para salas de aula. E as crianças que não querem voltar, que falam, eu gostaria de ficar no online, não quero voltar para a escola. Esse caso, além de dependência, pode indicar também outras coisas? Sim, não é só um caso aí de dependência psicológica. Inclusive, eu estou atendendo um caso assim de uma criança que não quer voltar para a escola, que ela está com muita dificuldade de voltar para a escola, e aí, no caso dessa criança, acabou sendo uma junção de outros fatores em que ela vive ali no mundinho interno dela, e que culminou nisso, né, com ela não querer voltar. Então, atendimento psicológico, aí não tem como escapar disso, né, porque uma criança, vamos pensar assim, nós estamos finalizando 2021, a pandemia começou, eles tiveram um mês de aula em 2020. Então, essa criança ela vai fechar praticamente 2 anos sem ir para a escola, sem socializar. Uma criança de 9 anos a 2 anos longe do contato social é um prejuízo muito grande. Né? Então, com certeza, é uma criança que precisa de atendimento psicológico especializado, porque não deve se tratar apenas da dependência virtual. Uhum. E o fato, Mariana, da gente estar ali trabalhando, né? Acontece isso, acho que comigo, com meu colega da tarde, a gente precisa olhar uma informação. Preciso ir no WhatsApp e verificar X mensagem. Quando eu vejo, eu estou no Instagram olhando outra coisa e começo a trabalhar com outra coisa, fazer outra postagem. Essa liga que eu vou olhar uma coisa, começo a trabalhar com outra e não fiz a primeira. Isso é preocupante? É preocupante, é a concretude da nossa incapacidade em nos colocar limites. Uhum. Né? Então, é aquele só mais um pouquinho. Vamos fazer um paralelo com a compulsão alimentar? Aquele famoso eu mereço. Né? Então, assim, poxa, eu trabalhei tanto, eu estou cansada, eu estou estressada. Eu mereço um docinho. Né? Então, nosso cérebro funciona por esse mecanismo da recompensa. E a gente acaba não se dando esse limite. E aí na internet também não, mas é só mais um pouquinho, mas eu vou ver só mais esse videozinho que são só 3 minutos, e de 3 em 3 minutos a gente acaba realmente perdendo aí um tempão da vida bem precioso, né, de fazer outras coisas importantes. Uhum. E sobre o assunto, sobre a dependência das redes sociais, gostaria de fazer mais alguma observação que eu não tenha lhe perguntado? Não, Bruna, eu acredito que as suas perguntas elas abrangeram aí a maior parte das informações importantes e relevantes sobre esse tema, né? O que eu penso que é importante é a gente olhar de uma forma geral, né, para a nossa vida e entender que esse mecanismo de nós lançarmos mão do celular a todo momento é um mecanismo de nós, sem perceber, nos anestesiarmos da nossa própria vida. Né? É o que está no núcleo, é o que está na raiz disso. Então, eu penso que se, no mínimo, nós continuarmos usando o celular e as redes sociais, sim, mas, no mínimo, um pouco mais conscientes que nós estamos fazendo isso para escapar, para anestesiar, para se aliviar. Então, se eu estou escapando, se eu estou me anestesiando, se eu estou me aliviando, é do quê? Né? Do que eu vivo que não é tão aprazível, que não é algo tão confortável para mim e que eu não quero olhar para isso, que eu tenho medo, porque se eu mexer nisso aí vai dar besteira, eu vou precisar lidar com muita coisa que eu não quero lidar. Então, deixa eu olhar o Instagram.
certo? Então eu penso que essa lição de casa, todos nós precisamos fazer esse exame de consciência todo dia, entendendo que esse é o mecanismo que nós já estabelecemos e o que nós estamos buscando aliviar tanto. Então fica essa reflexão aí para todo mundo, né? Que tá ali nas que não é redes pequena, sociais. né? Não, realmente, né? Então, se passar um pouquinho da hora, faz essa reflexão e qualquer coisa pode procurar, então, a doutora Mariana Bassan. E a senhora sempre deixa um contato aqui com a gente, né? Sim, Bruna, sempre deixo meu WhatsApp para os ouvintes aqui da Rádio Mais, que é o 419-8859-2201. E o meu Instagram, que é o @BassanMariana. Se quiser repetir o telefone, então, para quem quiser anotar. 419-8859-2201. Agradeço, então, a sua presença aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais para falar sobre essa dependência das redes sociais que precisa ser analisada, né? Como a doutora falou agora há pouco. Então, fica essa reflexão hoje aqui no programa Manhã da Mais. E você pode conferir novamente essa entrevista no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br. Quer saber de tudo? Acesse radiomaisdigital.com.br.